Será que algumas pessoas conseguem prever a própria morte? Essa pode parecer uma pergunta absurda, até você conhecer as histórias que vamos mostrar hoje. Porque estamos falando de pessoas que sonharam com acidentes, fizeram comentários estranhamente específicos sobre o próprio destino e deixaram registro que, depois de suas mortes, passaram a ser vistos de uma forma completamente diferente. Nesse vídeo você vai conhecer os detalhes dessas histórias, entender o contexto por trás de cada uma delas e descobrir por que tantos fãs acreditam que esses famosos tiveram algum tipo de pressentimento antes de partir. Eu sou Marcelo Milos, fica comigo que depois da vinheta eu te conto. Vamos começar por um dos casos mais impressionantes de todos. Em 1996, os Mamonas Assassinas estavam no auge absoluto da carreira. Em poucos meses, o grupo se transformou de forma disparada no maior fenômeno da cultura pop brasileira. Infelizmente, aquele sucesso durou muito pouco. Ainda naquele mesmo ano, aconteceu o trágico acidente aéreo que tirou a vida de todos os integrantes da banda. A tragédia marcou profundamente o país e, até hoje, os 5 amigos seguem sendo lembrados com um enorme carinho pelos brasileiros. Eu quero dedicar essa música pro Fausto Silva. Para com isso, amigo. Isso é coisa do passado. Mas entre todas as histórias e coincidências que cercam aquele acidente, uma das mais intrigantes envolve uma suposta previsão feita por Júlio Hasek, o carismático e talentoso tecladista do grupo. Tudo aconteceu durante uma visita ao salão onde ele costumava retocar o seu icônico cabelo colorido. Naquele dia, o cabeleireiro estava gravando algumas imagens do local e acabou registrando também um amigo e cliente. Em determinado momento, ele pergunta como Júlio estava e o que esperava da viagem para Portugal, já que a banda estava prestes a embarcar para o país europeu e realizar uma série de shows. Oi, tudo bem? Tá gravando? Foco automático, né? Vai falar alguma mensagem aí? Já que você não falou do português da mulher que aqui, fala sobre Portugal, né, meu? Tá indo pra lá. Vamos lá ver como é que é, se as mulheres têm bigode mesmo. Tudo normal, até que Júlio se despede e, num tom apreensivo, ele diz que havia sonhado com um avião caindo. Pelas imagens, dá pra perceber que aquele sonho realmente mexeu com ele. Falou, Júlio. Boa viagem. Sexta-noite eu sonhei com um negócio assim, parecia que o avião caía, não sei. Eu vou rezar por vocês. Vou rezar por vocês. Obrigado. Falou? Ficou uma semana sem lavar a cabeça, mas tudo bem. Tchau. Tchau, Júlio. Boa viagem, hein? Obrigado. Tchau. O barbeiro ainda diz que iria rezar por eles e a conversa termina. Infelizmente, a banda nem chegou a fazer a turnê internacional. No último show da agenda no Brasil, durante o voo de volta de Brasília para Guarulhos, o avião caiu na Serra da Cantareira após uma tentativa de arremetida, matando todos a bordo. O mais curioso é que em vários vídeos os integrantes faziam brincadeiras ou demonstravam certo receio em relação a viagens de avião, uma tragédia que o Brasil lamenta até hoje. Quando buscar o teco-teco que nós alugou, ele vai cair. 4.0i e é um avião que faz de 0 a 100 indo pro chão em 1 segundo. Esse avião quase caiu na selva amazônica porque quebrou o radar. Tem uma boa e uma má notícia pra você que vai voar com a gente, cameraman. Qual que você quer primeiro? Você é o Dinho dos Mamonas? Eu era. Oi. A boa é que eles consertaram o radar. Quebrou de novo. E o combustível não tá passando lá do reservatório para pro tanque. Quebrou de novo? Mas antes, uma pausinha rápida aqui para eu falar diretamente com você que curte futebol e tá atento aí nos jogos que vão rolar da Copa do Mundo. Presta atenção que eu vou te mostrar agora onde que eu faço as minhas apostas antes mesmo da bola começar a rolar. Eu tô falando da Blaze, que é a patrocinadora oficial desse canal. Na Blaze você vai encontrar de tudo, tá? Desde o Campeonato Brasileiro, jogos internacionais, Champions League, Libertadores e agora até Copa do Mundo, tá? Tudo isso com cotações em tempo real e uma plataforma rápida e simples de usar, tá? É bom sempre dizer que a Blaze é uma plataforma para maiores de 18 anos, ela é regulamentada pelo Ministério da Fazenda e possui a autorização oficial para operar. Pessoal, estamos aqui na plataforma da Blaze então e vamos dar uma olhada aqui nos jogos aí que estão rolando pelo maior torneio do mundo e vocês estão ligados, né? Vocês estão ligados qual que eu vou procurar aqui já. Tá aqui, ó. Escócia e Brasil, é isso aí, cara. É claro que a gente vai
no Brasilzão, né? Não tem jeito. Clico aqui embaixo, escolho o valor que eu quero e já venho aqui no apostar. Tá feito! Se você tem interesse em participar, é simples, tá? Junte-se à Blaze acessando aqui o primeiro link que eu deixei na descrição ou escaneie o QR Code que está aparecendo aqui na tela. O cadastro ele é 100% digital, ele é seguro, lembrando apenas se você for maior de 18 anos e jogue sempre com responsabilidade. Marília Mendonça também vivia o auge da carreira quando, em 5 de novembro de 2021, aconteceu a tragédia que abalou os seus fãs e todo o universo sertanejo. Não foi por A cantora, então, com 26 anos, viajava para um show em Piedade de Caratinga, no interior de Minas Gerais, quando, já próxima do pouso, a aeronave King Air C-90A, em que estava, atingiu um cabo e acabou caindo. A aeronave havia partido de Goiânia com destino ao aeródromo de Caratinga e, durante a aproximação final, a cerca de 1 minuto do pouso, atingiu o cabo para-raios de uma torre de transmissão da CEMIG. Com o impacto, um dos motores foi arrancado, fazendo o avião perder sustentação e cair no leito de uma cachoeira. Segundo o laudo do Instituto Médico Legal, as vítimas sofreram politraumatismo generalizado em razão da violência da queda. E, infelizmente, nesse momento, eu trago a triste notícia de que os bombeiros acabam de confirmar oficialmente a morte da cantora Marília Mendonça. 26 anos de idade, mãe de um filho de quase 2 anos de idade. Léo vai fazer 2 anos agora em dezembro. Infelizmente, a triste notícia que nós não queríamos trazer aqui. As 5 pessoas que estavam a bordo morreram. Uma tragédia que comoveu o país e algo que também chamou a atenção de muita gente foi uma suposta previsão feita por Marília cerca de 1 ano antes do acidente. Em 4 de maio de 2020, pouco mais de 1 ano antes de sua morte, a cantora publicou em seu perfil no Twitter, atual X, a seguinte mensagem: "Gente, mas eu sonhei com água, queda d'água, cachoeira, rio a noite todinha que Deus deu." Isso passou a ser visto como uma espécie de previsão, porque o avião da cantora caiu justamente ao lado de uma cachoeira. Depois da tragédia, muitos internautas resgataram a publicação e interpretaram a mensagem como um possível presságio. Mas, como acontece nesses casos, também surgiram pessoas mal intencionadas. Pouco tempo depois do acidente, começaram a circular prints falsos de supostos tweets da artista, nos quais ela teria sido ainda mais específica sobre o que aconteceu. Aquilo realmente era mentira, mas em julho de 2022, Maraísa, que faz dupla com Maiara e era muito próxima de Marília, revelou em entrevista ao Notícias da TV que a cantora vivia um momento de profunda reflexão antes de morrer. Segundo ela, a amiga chegou a fazer comentários sobre a própria finitude e dizia que estava aproveitando a vida intensamente, como se sentisse que seu tempo poderia ser curto. Uma declaração que acabou chamando bastante a atenção depois de tudo que aconteceu. Ayrton Senna é facilmente um dos maiores ídolos da história do Brasil quando o assunto é esporte. O Ayrton Senna da Silva, o brasileiro, com um apetite terrível de recorde. Lá vem ele para mais uma vitória, deixar a casa das 20 vitórias, entrar pela casa das 30 vitórias. A sua morte naquele trágico 1 de maio de 94 segue viva na memória de quem acompanhou aquele momento. E não era apenas um ídolo nacional. A perda do piloto comoveu pessoas ao redor do mundo e transformou aquele domingo em uma data que jamais será esquecida. Nesse momento, a médica Marília Tereza Fiandre comunica a todos os jornalistas aqui do Hospital Maggiore de Bolonha que Ayrton Senna da Silva está morto. E sim, a morte de Ayrton Senna é cercada por relatos de que ele tinha um forte pressentimento de que algo poderia dar errado. Mas talvez a palavra mais correta seja preocupação. Durante todo o fim de semana do Grande Prêmio de San Marino, em Imola, o piloto demonstrou um enorme desconforto com as condições de segurança da categoria. No início da temporada, em 1994, a Fórmula 1 havia proibido diversos auxílios eletrônicos dos carros, como a suspensão ativa, e Senna criticou duramente a decisão. Em determinado momento chegou a afirmar que seria uma temporada com muitos acidentes e que teriam sorte se nada muito grave acontecesse. Anos antes, ele também já havia alertado que a curva de Tamburello, justamente onde sofreria o acidente fatal, era perigosa e precisava de mudanças. E aquele fim de semana em Imola só aumentou essa sensação. Na sexta-feira, Rubens Barrichello sofreu um acidente gravíssimo e quase perdeu a vida. No sábado, Roland Ratzenberger, ele morreu após bater a mais de 300 km
por hora. O clima no paddock era de choque e apreensão. Senna ficou profundamente abalado, chorou no centro médico e chegou a defender que a corrida nem deveria acontecer no domingo. Mesmo assim, ele decidiu correr. Quem acompanhou aqueles momentos relata que ele parecia diferente, mais calado, pensativo e visivelmente afetado por tudo que havia acontecido. E o restante da história todo mundo conhece. Segundo Castilho de Andrade, jornalista especializado em automobilismo, a impressão era de que Senna parecia saber que algo muito grave poderia acontecer naquele dia. A ponto de eu acho que ele estava até olhando para a cara dele no dia do acidente, estava prevendo o que ia acontecer. Acho que não seria nenhum absurdo se um dia se descobrisse isso. Ele falava que conversava com Deus às vezes correndo. Eu achei que ele sabia o que... O nível de misticismo é difícil você se aprofundar muito, mas ele era visivelmente... Mas dá um exemplo, você que ficou próximo, Castro. Eu acho que ele sabia o que estava acontecendo com ele. Você acha que ele sabia que ia morrer? Você acha que ele sabia que ia morrer correndo? Acho que ele sabia. Acho que ele tinha... que o destino estava traçado para ele. A impressão que eu tenho. Eu não estava nessa corrida, hein? Sim. A história de Oliver Tree é a mais recente da lista e uma das mais impressionantes. O cantor de 32 anos morreu no último dia 14 de junho, após um grave acidente envolvendo a colisão de 2 helicópteros no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro. Pouco depois da confirmação da morte, fãs começaram a resgatar entrevistas e cenas de videoclipes que para muitos pareciam antecipar de forma assustadora o seu destino. A coincidência que mais chamou a atenção está no clipe da música Flowers, lançado apenas 4 meses antes da tragédia. Nele, Oliver aparece vestido como piloto caminhando por um pátio cercado de helicópteros. Em determinado momento, sobe em uma escada e fica posicionado justamente entre 2 aeronaves. A música ainda traz versos melancólicos como "Coloque flores no meu túmulo, porque eu vou te odiar até o dia em que eu morrer". Uma coincidência que muita gente considerou perturbadora. Mas a história não para por aí. Anos antes, em 2018, Oliver já havia usado imagens ligadas a acidentes aéreos no clipe de Hurt. No vídeo ele aparece sendo socorrido por bombeiros após uma queda violenta enquanto voava pelos ares. E para completar, muita gente passou a apontar trechos da letra que, depois da tragédia, ganharam interpretações ainda mais curiosas. Além disso, menos de 2 meses antes do acidente no Brasil, Oliver participou do podcast The Zack Sang Show e fez uma declaração que chamou ainda mais atenção após a sua morte. Com bastante naturalidade, o cantor revelou que havia acabado de fazer o seu testamento. Segundo ele, nenhum familiar receberia sua herança, já que todo o patrimônio acumulado e os lucros futuros de suas músicas seriam destinados a uma fundação criada para financiar novos artistas. Na mesma entrevista, ele também fez uma reflexão que ganhou outro peso depois da tragédia. Quando eu morrer, as pessoas vão finalmente valorizar meus vídeos e músicas estúpidos. Isso é quando as pessoas te valorizam mais, quando você não está mais com elas. Uma frase que após a sua morte acabou chamando a atenção de muitos fãs e alimentando ainda mais essas teorias de premonição. No fim das contas, histórias como essas continuam despertando curiosidade, porque mexem com uma pergunta que talvez nunca tenha uma resposta definitiva. Será que algumas pessoas realmente conseguem sentir quando algo está prestes a acontecer? Ou tudo não passa de coincidências que ganham um novo significado depois da tragédia? E você? Você acredita que esses casos foram apenas coincidências impressionantes? Ou acha que algumas dessas pessoas realmente tiveram algum tipo de pressentimento sobre o próprio destino? Qual dessas histórias mais chamou a atenção? Tem algum outro artista que morreu que também teria previsto a sua morte e eu esqueci de colocar nessa lista? Comenta aqui embaixo. Até o próximo vídeo. Tchau.